Olá! Hoje a gente mergulha em Deuteronômio, capítulo 14. É fascinante ver como um capítulo assim com regras sobre comida, sobre dinheiro, na verdade constrói toda uma identidade para um povo, né? Exatamente. E o ponto de partida é logo no começo muito forte. Vocês são filhos do Senhor, o seu Deus. Isso meio que ancora tudo que vem depois. Tipo uma base, né? Sim, define quem eles são. Um povo separado, santo, a propriedade preciosa de Deus. Por isso, logo em seguida vem aquelas proibições de rituais de luto que eram comuns em outros povos, como se cortar, raspar a cabeça. Ah, para diferenciar mesmo. E essa ideia de ser santo, separado, ela entra com tudo nas regras de alimentação, que são, nossa, super detalhadas. Muito detalhadas. A ordem geral era não comer nada que fosse detestável para eles. E para os animais da terra, a regra era dupla, né? Tinha que ter o casco fendido e ruminaz. Isso. Por isso, boi, ovelha, cabra, esses podiam. Certo. Mas aí, por exemplo, camelo, coelho, eles ruminam, mas o casco não é fendido. Daí eram impuros. Exato. E o porco é o inverso. Tem o casco fendido direitinho, mas não rumina. Então, impuro também. É interessante como essas categorias criam limites bem claros no dia a dia, né? Pois é, reforçava o tempo todo essa identidade diferente deles. E o mesmo princípio valia para a água. Só peixe com barbatana e escama. Qualquer outro bicho aquático, tipo crustáceo, molusco, era considerado impuro. E a lista de aves proibidas é enorme. Águia, abutre, coruja, até morcego, que nem é ave, entrou na lista. Sim, a lista do não pode para as aves é bem extensa. Parece focar muito em aves de rapina, ou que comem carniça, ou de hábitos noturnos. E a maioria dos insetos voadores também estava fora. Tinha uma exceção, mas a regra geral era proibir. Parece uma tentativa de organizar o mundo, né? O que é limpo, o que não é. Com certeza, reforça a ideia de ordem, de santidade, e tem mais duas regras nesse bloco que são curiosas. Uma é não comer animal achado morto. Ah, sim, mas eles podiam dar ou vender para estrangeiros, né? Isso é interessante. Mostra que a regra era específica para a identidade deles. E a outra é a famosa proibição de cozinhar o cabrito no leite da própria mãe. Essa é bem simbólica, né? Parece ir além da questão de higiene ou comida em si. Totalmente. Parece tocar em limites simbólicos, talvez entre vida e morte, ou cuidado com a criação. Reforça essa separação do sagrado. E essa mentalidade toda de separação, de dedicação a Deus, não ficava só na comida, né? Ela ia para a economia também, para a responsabilidade social, o que leva a gente para o dízimo. Precisamente. O texto manda separar a 10ª parte de tudo que a terra produzisse a cada ano. Grãos, vinho novo, azeite e também os primeiros filhotes dos rebanhos. E o propósito era interessante. Não era só entregar, era para comer na presença de Deus, no lugar que ele escolhesse, para aprender a ter reverência. Exato, era um ato de culto, de comunhão e de aprendizado constante. Mas o que eu acho genial é a praticidade que incluíram. Se o lugar escolhido por Deus fosse longe demais para levar a colheita toda, Aí podiam vender. podiam vender o dízimo, levar o dinheiro, a prata, e chegando lá comprar o que quisessem para festejar: boi, ovelha, vinho, bebida forte, o que desse alegria para eles e para a família ali na presença de Deus. Isso mostra uma flexibilidade impressionante dentro da lei, né? Uma adaptação à realidade da vida deles. Sim, mas não era só festa para a família, né? Tinha um lado social forte aí. Fundamental. O texto adverte claramente para não esquecerem dos levitas que moravam nas cidades deles. Porque essa ênfase nos levitas. Porque os levitas, por serem dedicados ao serviço do templo, não receberam terras como as outras tribos. Eles dependiam do sustento da comunidade. Entendi. E como o dízimo garantia isso, especialmente para quem morava longe do santuário principal? Aí entra outro mecanismo muito interessante. A cada 3 anos, o dízimo daquele ano específico não era para levar para o lugar central. Ah, não. E o que faziam com ele? Ele era armazenado ali mesmo, nas cidades deles. Funcionava como um fundo local. Um fundo comunitário. Para que exatamente? Justamente para sustentar os levitas que moravam ali, mas não só eles. Também os estrangeiros que viviam entre eles, os órfãos e as viúvas. Nossa, então era um sistema de bem-estar social
embutido na prática religiosa. Exatamente, bem estruturado. E o texto conecta isso diretamente à benção de Deus. Se eles cuidassem desses grupos vulneráveis, Deus abençoaria todo o trabalho das mãos deles. Era uma responsabilidade mútua ligada à promessa divina. Que incrível! Então, Deuteronômio 14 desenha um povo cuja identidade é moldada no dia a dia, né? Pelo que comem, por como cuidam do dinheiro, como se ajudam, tudo conectado a essa ideia de ser um povo santo, responsável diante de Deus e uns dos outros. Fica a reflexão, né? Como essas regras que parecem tão específicas, tão antigas, na verdade teciam uma rede complexa que ia muito além da dieta ou da economia. Elas moldavam a relação com Deus, sim, mas também a própria estrutura e a coesão da comunidade. O que será que essas práticas ensinavam sobre ordem, santidade e, principalmente, cuidado mútuo no cotidiano? Como isso ressoa hoje?